Na aula de hoje de História, nós vamos dar continuidade no conteúdo sobre o Brasil no século XIX, da independência à crise do Império. Na aula passada vimos todos os fatos históricos que rolaram durante o século XIX no Brasil, desde a independência do Brasil ao período regencial, e passamos em alguns fatos históricos que ocorreram também dentro do segundo reinado. E na aula de hoje, nós iremos analisar e refletir sobre o segundo reinado e a crise do próprio Império e a proclamação da República, que será o desfecho desse segundo reinado. Então, os antecedentes aí do segundo reinado. Nós teremos o período regencial que vai anteceder, será o período entre a independência do Brasil e o início do segundo reinado. Então, vamos compreender apenas superficialmente que vimos na aula anterior. O período regencial é marcado por uma política conservadora e autoritária. Nós vamos ter várias revoltas dentro delas, dentro do regime, no caso do governo regencial, que nós vamos ter a balaiada, que são os escravos e vaqueiros das grandes fazendas. Eles vão, o motivo deles se revoltarem vai ser a crise na produção algodoeira, no caso, e vai acontecer em Pernambuco, Alagoas e Pará. A Sabinada, quem vai estar os líderes desse movimento vai ser as camadas simples da população, e o motivo, a fuga de autoridades, no caso, alguns posicionamentos de algumas autoridades aí na Bahia. A cabanagem, nós teremos como os indivíduos que vão participar, os indígenas, os escravos e mestiços. A motivação dessa revolta vai ser o desentendimento na elite sobre a escolha do novo presidente da província, e, no caso aí, alguns não concedimentos de privilégios a essa elite aí do Grão-Pará. Vai acontecer especificamente em Belém. A Revolução Farroupilha, que vai acontecer entre 1835 e 45, quem vai participar e quem vai liderar esse movimento vai ser os liberais, os partidários do regime republicano e os abolicionistas. Eles vão cobrar o quê? O aumento dos impostos em súbito na província gaúcha, principalmente ali vai ter uma grande diferença na cobrança de impostos para quem está importando, enquanto os indivíduos aqui de dentro, os residentes do Brasil, está tendo um aumento de cobrança de impostos e a importação está mais barata, está com impostos mais baratos. Vai acontecer no Rio Grande do Sul e no sul de Santa Catarina. Também esse movimento, a Revolução Farroupilha, ela vai buscar a independência também desses dois territórios do restante do Brasil. A cabanada, as camadas mais simples da sociedade, a motivação vai ser a incompreensão das mudanças do regime. Pernambuco, Alagoas e Pará irão participar deste processo. Então, aí nós vamos ter, dentro do período regencial, algumas revoltas devido à política conservadora e autoritária dessa regência, que lembrando que nós teremos uma regência trina, posteriormente nós vamos ter uma regência una, e assim nós vamos ter um ou outro fato que vamos citar agora. Todo esse contexto de revoltas e instabilidade permitiu
que a manobra em favor de Dom Pedro de Alcântara tivesse forte sustentabilidade política, o que levou ao golpe da maioridade, no caso promovido pelos políticos liberais, levou Pedro de Alcântara a se tornar governante. Lembrando que quando o Dom Pedro I deixa o Brasil, abdica o seu trono para o seu filho e retorna para Portugal, o nosso amigo Dom Pedro de Alcântara II, ele era uma jovem criança, aí, seus 8, 9 anos, então, durante esse período, é governado aí por regentes, escolhidos aí pela coroa portuguesa, no caso, pela coroa, por Dom Pedro I. Então, durante a regência una, o Feijó, no caso, ele vai se unir a Dom Pedro II e a esses liberais por essas motivações que estão acontecendo. Então, ele vai dar o golpe da maioridade. Aos 14 anos, ele assume a governança do Brasil. A coroação de Dom Pedro II, em 1841. Aí tem uma imagem dessa coroação, ele aos 14 anos, sendo coroado pelo bispo aqui do Brasil. E então ele vai aí coroar Dom Pedro II, como era de praxe nas monarquias. O governo do segundo imperador, então vamos aí ver. Teve como resultado um país mais desenvolvido economicamente, com instituições nacionais mais sólidas. Como assim, professor? Não existiam as instituições políticas aqui no Brasil? Lembrando que, ao tornar a colônia em metrópole, Dom João VI vê-se obrigado a criar algumas instituições, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, a Biblioteca Nacional, e entre outras instituições necessárias para poder governar que ele precisaria. Então, quando ele institui o Brasil como metrópole e transforma Portugal como colônia, ele vai criar algumas instituições e agora, no governo de Dom Pedro II, ele vai consolidar essas instituições. Marcado pela presença e a constante divergência de partidos opostos, o Partido Liberal e o Partido Conservador vai estar dentro dessa disputa política. Lembrando que, novamente, nesse período não existiam os partidos políticos que nós conhecemos hoje. Eram facções, no caso era a facção liberal e a facção conservadora, ou no caso a facção conservadora. Então, apenas lembrando, em provas do Enem, de vestibulares e de concurso, nesse período, entre 1801 e 1900, não existia partidos políticos, mas sim facções políticas. Sempre se lembre desse detalhe. O decreto da anistia aos envolvidos nas revoltas internas da regência. Com essa medida, Dom Pedro II mostra seu desejo de perdoar os rebeldes vencidos durante a regência. Tal medida lhe rendeu o apelido de magnânimo, ou magnânimo. Então, devido a alguns atos, ele vai ganhar o carisma da população brasileira. Dom Pedro II logo tratou de marcar novas eleições que ficaram conhecidas estas como as eleições do cacete. As eleições para a escolha dos deputados foram extremamente violentas devido às fraudes, portanto, por parte dos liberais, para que tivessem o maior número de deputados e, consequentemente, mais força na Câmara. E o resultado vai ser uma grande confusão.
a gravura ilustrando aí o tumulto e as revoltas durante as eleições do cacete. É mais ou menos o apelido que vai ganhar essas primeiras eleições aí dentro do segundo reinado para a Assembleia. Com reação, os conservadores exigiram que fosse dissolvida a Câmara eleita nas eleições do cacete. Dom Pedro II atendeu, embora as fraudes nunca tenham sido comprovadas. A Câmara Liberal foi dissolvida e foi instaurada uma nova Câmara Conservadora, marcando um avanço de medidas de cunho centralizador. A Revolução Liberal de 42. Assim ficou conhecida a reação dos liberais em São Paulo, Minas Gerais, às perdas de poder para os conservadores. Dom Pedro veio a dissolver o conservador e instituir o gabinete liberal, que teve como principal medida a extinção de taxas preferenciais aos produtos ingleses. Não apenas nesta, mas em muitas das já descritas situações, pode-se perceber uma das características do governo de Dom Pedro II, extremamente curiosa. Permanente rodízio no poder político entre liberais e conservadores. Sua capacidade de dosar e equilibrar interesses totalmente divergentes dos dois partidos é altamente admirada, o que faz com que ele seja, por alguns, considerado o maior governante que o Brasil já teve. Também é característica da primeira década do segundo reinado a tentativa de normalização do comércio exterior, que mostra ser efetiva principalmente com o Reino Unido. A Lei de Aberdeen, em 1845. Essa lei dá à Marinha de Guerra inglesa o direito de aprisionar navios negreiros em qualquer ponto do Atlântico. A influência no Brasil, pois, dificulta o tráfico de escravos para o Brasil, tornando-o pouco lucrativo e perigoso. Foi criado um cargo de presidente do Conselho de Ministros num período de pouca contestação à monarquia, que levou lembrando que, voltando ao assunto anterior, lembrando que não somente o Brasil, mas várias outras nações estão sofrendo pressão da Inglaterra para acabar com o trabalho escravo. Então, essa pressão, essas leis que vão sendo criadas aí ao longo da história no século XIX, é uma pressão por parte da Inglaterra com os seus aliados comerciais. A implantação do parlamentarismo em 47. 1847, lembrando. O parlamentarismo no Brasil se deu de maneira curiosa, pelo fato de o legislativo estar completamente submetido ao chefe executivo. Este, por sua vez, poderia dissolver a Câmara e convocar novas eleições a qualquer momento. Esse regime no Brasil ficou conhecido pelo nome de parlamentarismo às avessas. A charge ao lado ilustra Dom Pedro II controlando o carrossel político no segundo reinado. Então, no caso aí, o parlamentarismo no Brasil é totalmente diferente do que é proposto o parlamentarismo pelo mundo. A última grande revolta provincial aconteceu em Pernambuco e ficou conhecido como a Revolução Praieira, que aconteceu entre 1848 e 1950. Após o veto do Senado, em sua maioria conservadora, se rebela a indicação do liberal pernambucano Antônio Chichoro da Gama e a ala exaltada dos liberais. Olinda é tomada por eles e seus seguidores defendiam o voto universal.
a liberdade de imprensa, a extinção do poder moderador, dentre outros. Os rebeldes obtêm a adesão da população pobre e atacam o Recife com 2,5 mil combatentes. Lembrando aí que 2.500 pessoas nessa rebelião vão invadir Recife. E a rebelião é derrotada no começo de 1850 pelo exército do imperador. Paralelamente, a economia do Brasil vivenciou o período de mudanças e ascensão. Mostrou-se interessante para os proprietários de terra e a produção do café, que se manifestou principalmente na região sudeste e passou a constituir a nova elite econômica brasileira. Esse período ficou conhecido como o Reinado do Café. Então, vamos aí vendo o período do café. Lembrando que a economia no Brasil ela passa por várias etapas. E a última aí dentro do Brasil Império, ou no caso, dentro do Brasil, da história do Brasil, da própria Constituição do Brasil, aí passa pela colônia, posteriormente pelo Império, ela vai ter aí o chamado a política do café, no caso, o reinado do café. A produção do café, aí, no caso, aí, como que era a mão de obra, uma grande maioria escrava. Aí é uma representação. Escravos nas fazendas de café. Não é tão diferente os escravos nas fazendas de café do que lá nas fazendas de açúcar. Havia terras de escravos subutilizadas nas lavouras de açúcar e algodão, além de solos férteis e clima favorável à cultura. Todos esses aspectos foram considerados pelos ditos barões do café, que passaram a representar a elite da economia. Observa-se um mapa a seguir que ilustra a economia brasileira no século. Então, aí nós vamos ter as divisões no mapa, a exposição dos produtos que eram plantados, aí, no caso, as agriculturas, no caso, as monoculturas que eram atribuídas em cada região do Brasil. Então, aí, em destaque aí a região aí do avanço do café em São Paulo, e também, professor, mas Minas Gerais não tinha café? Claro que tinha. Mas o café não é um produtor, o Minas Gerais não é um produtor de leite, por isso que ficou conhecido como a política do café com leite, essa alternância política. Sim, mas o estado de Minas Gerais também é produtor de café, mas não tão significante quanto o estado de São Paulo. A Lei Eusébio de Queiroz, 1850. Com essa lei, de mesmo nome do ministro da Justiça, tráfico de escravos é definitivamente extinto. Tal lei apenas fortalece o império e reduz pressões internas e externas. A partir de 1850, passa-se a presenciar no Brasil a realidade cada vez mais diferente. Trabalhadores assalariados vão substituindo os escravos, principalmente nas fazendas que estavam em crescimento. A inauguração da primeira ferrovia brasileira em 1854. O empresário gaúcho Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Visconde de Mauá, inaugura a primeira ferrovia brasileira em Petrópolis, entre Petrópolis e o Rio de Janeiro. Sendo um dos principais empreendedores brasileiros, Mauá investe em vários ramos ligados à modernização do país, como empresas de navegação, companhia de gás para iluminação e etc. Torna-se precursor da industrialização brasileira. A Guerra do Paraguai entre 1864 e 1870.
o maior conflito da história da América do Sul, entre Brasil, Argentina e Uruguai versus Paraguai. Então, no caso aí, o Brasil vai fazer aliança com a Argentina e o Uruguai contra o Paraguai. O principal motivo foi a disputa territorial pela região do Rio da Prata. Aí, imagens desse conflito que ocorreu. Com a vitória na guerra, o exército brasileiro torna-se mais influente, ganha relevância, fazendo com que haja um crescimento do positivismo nos quartéis. Os militares passam a desejar mais influência política, levando a um crescimento do movimento republicano. A divergência crescente entre o governo e os militares é chamada de questão militar. Lembrando que vai ser na Guerra do Paraguai que o nosso amigo Marechal Deodoro da Fonseca, ele vai conseguir a sua ascensão militar, ele vai subir nos cargos dentro da Guerra do Paraguai. Então, por isso que ele vai ganhar visibilidade e vai ganhar crédito com Dom Pedro II. Ele é um cara bastante fiel à coroa, no caso a Dom Pedro II, e a sua lealdade vai sendo reconhecida ao longo do combate, no caso, dentro da guerra. O Manifesto Republicano. Em 1870, o alto custo da Guerra do Paraguai faz com que que conteste-se cada vez mais o regime monárquico. No Rio de Janeiro, os fazendeiros, políticos, jornalistas e intelectuais lançam um manifesto republicano, defendendo um regime presidencialista, representativo e federativo. As ideias republicanas difundem-se muito a partir daí. Lembrando que aí nós estamos aí bebendo a água lá do nosso movimento iluminista, que falamos na nossa aula de filosofia. Nesse período aí, nós temos aí já vários acontecimentos na Europa, lá no início, no finalzinho do século XVIII, nós vamos ter aí, início do século XIX, nós vamos ter a Revolução Francesa, o Império Napoleônico, que também vai favorecer aí a vinda da coroa portuguesa para o Brasil, e todo o movimento iluminista que está estabelecido aí, não somente no século XVIII, mas também no século XIX, vai favorecer alguns acontecimentos e não diferente a esse pensamento republicano instaurado na França anteriormente a esse ano, e também no Brasil a essa tentativa de uma mudança de sistema político. A Lei do Ventre Livre, em 1871. O Partido Liberal defende o fim da escravidão, mas é um gabinete do Partido Conservador que promulga essa lei. Ela dá liberdade aos filhos de escravos nascidos a partir de 28 de setembro, mas os mantém sob a tutela dos senhores até os 21 anos. O clero revolta-se contra o poder do imperador de vetar determinações papais e nomear cargos eclesiásticos, quando Dom Pedro II rejeita a decisão do Vaticano de proibir relações entre a Igreja e a maçonaria influente na política brasileira. Tem-se início a questão religiosa. Essa questão apenas fomenta o movimento republicano, pondo, desta vez, a própria Igreja contra o regime monárquico. Abolição da escravidão no Ceará e no Amazonas, em 1884. A Lei do Sexagenário. A lei liberta qualquer escravo com mais de 60 anos mediante determinadas compensações aos seus proprietários. No caso aí vai ter que pagar para poder o coitado ser liberto. A Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, ao substituir o pai Dom Pedro II em viagem à Europa.
a lei extingue a escravidão no Brasil. Com essa lei, os grandes proprietários aderem aos republicanos por ficarem insatisfeitos e o império perde sua última base de sustentação política, o que nos leva, por fim, a... Lembrando que contesta-se bastante essa ação de Dom Pedro II sair em um determinado momento que estava bastante conflituoso no Brasil e deixar a sua filha, a princesa Isabel, no seu cargo para poder tomar algumas decisões. Então, alguns historiadores colocam como que foi provocada essa ida de Dom Pedro II para que não o peso dessa abolição cair sobre si. Então, por isso que ele vai para a Europa, a viagem, e deixa sua filha aqui para assumir o peso da abolição dos escravos no Brasil. A proclamação da República em 1889. Após uma campanha política de quase 20 anos, a proclamação da República pelo Marechal Deodoro da Fonseca, no Rio de Janeiro, em 15 de novembro de 1889. A monarquia é abolida, instaura-se a República Federativa. Isso marca o final do Brasil Império. E assim também finaliza o segundo reinado.